Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Mascarenhas e você está no podcast Agrociência. Como você já sabe aqui, a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Bom pessoal, então aqui nós estamos chegando ao fim da nossa série Agrotóxicos. Olha só, depois de alguns episódios, muita informação, muito conhecimento disseminado, muita discussão, né? Nós chegamos ao fim da nossa série e trouxemos hoje um assunto bem bacana, bem interessante, que não poderia deixar, né, de faltar, de trazer aqui para bater esse papo com vocês. E também um convidado bem especial para discutir esse assunto, porque o rapaz, ele entende do que nós vamos falar hoje, então a gente realmente convidou ele por esse motivo. Então hoje nós vamos falar de transgênicos, né? Os benefícios, malefícios, se é que tem, enfim, vamos falar e bater um papo sobre isso. E para conversar comigo sobre transgênicos, muito prazer, seja muito bem-vindo, Rodrigo Kelson, seja bem-vindo ao podcast Agrociência. Olá, Fábio, muito obrigado pelo convite, agradeço pela oportunidade de falar de um tema tão polêmico, né, tão chamativo aí para a gente poder discutir e trazer a informação aí para o público. Bacana, que bom, cara. Obrigado aí pelo seu aceite, pelo seu sim de trazer um pouco o seu conhecimento, né? De tudo que você estuda, trabalha, ensina, né? E em forma de agradecimento, nós preparamos aí uma pequena lembrança para você. Muito obrigado. Parceria aí com a Up Canecas. Essa vai para o meu gabinete. Aí, ó, para você tomar um chá, uma cerveja, um café, fica à vontade aí. Tá em certo. forma de agradecimento. Muito obrigado, Fábio. Ô, Rodrigo, vou te chamar de Kelson, então, né? Ok. Kelson, vamos, para a gente começar e para que o público conheça você e entenda por que nós chamamos você para vir bater esse papo aqui. Se apresenta para o público, fala o seu nome, sua formação, de onde você vem, onde você atua, área de atuação, só para o pessoal conhecer um pouco melhor você. Meu nome é Rodrigo Kelson Silva Rezende. Eu sou natural de Andrelândia, uma pequena cidade de Minas Gerais, uma cidade de 12, 13 mil habitantes. Mas eu mudei para Lavras, também em Minas Gerais, com 3 anos de idade. Então eu me considero natural de Andrelândia, mas nascido e criado em Lavras, né? Sim. Onde eu tive toda a minha formação escolar, desde a pré-escola até o doutorado. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado pela Universidade Federal de Lavras e mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal também pela Universidade Federal de Lavras. Durante a graduação e a pós-graduação, dentro da fisiologia vegetal, eu atuei sempre na área de biotecnologia vegetal. Então, eu iniciei os trabalhos no ano de 2000, né? Então eu tenho aí 23 anos de experiência com biotecnologia vegetal. E especificamente com os transgênicos, eu iniciei o trabalho no meu mestrado, que foi a continuidade da minha graduação, né? Tendo passagem também pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que é o Senargem em Brasília, né? Um treinamento lá em torno de um mês, e desenvolvi então a minha dissertação e a minha tese, né? Focado na biotecnologia vegetal. Então eu atuo na parte de cultura e tecidos de plantas, a parte de bioreatores, a questão de marcadores moleculares, né, engenharia genética. Então, eu aplico isso na minha pesquisa e também ministro uma disciplina de biotecnologia na agricultura para os alunos de agronomia. Eu sou professor do curso de agronomia da Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD desde 2008. Então, eu vou completar agora em julho 15 anos de magistério. Olha aí, pessoal, como vocês podem perceber, o Kelson tem um vasto currículo aí, então nós acertamos a mão mais uma vez em trazer essa personalidade aqui para falar desse tema tão legal, tão importante para a gente, que são os transgênicos, né? É um assunto que, para quem não é da área, né, para quem está de fora, né, ou o consumidor, eu costumo dizer a população da cidade, até do campo, inclusive, né, para esse tema, que não está familiarizado com isso, chega a ser um bicho de 7 cabeças, né? Tem muitas dúvidas, Exatamente. Tem muita coisa que precisa ser realmente esclarecida, né, Kels? Que a gente acaba fazendo um bicho de 7 cabeças mesmo, justamente por não conhecer os detalhes a fundo daquilo, e a própria mídia, infelizmente, acaba se encarregando de disseminar, levar informação errada, né, que vai de encontro mesmo com o nosso propósito aqui do podcast, que é levar informação correta, informação científica, que as pessoas conheçam sobre aquele tema com algum embasamento, não é verdade? Correto. Dessa forma, essa oportunidade de falar, né,
para vocês é o que eu sempre comento em sala de aula. Sim. A gente, não só o professor que ensina, qualquer pessoa que tem um conhecimento que pode levá-lo adiante, isso é sempre válido. Então, toda a informação que a gente tem, por mais simples que ela seja, mas que vai ter valor para alguém, a gente não pode se omitir. A gente tem que sempre discutir e sempre conversar. E, sem sombra de dúvidas, a maior polêmica em cima dos transgênicos, essa total desconfiança, é justamente pela falta de informação. É pela falta de se levar essa informação pelos veículos escritos, falados, né, mídia social, que seja, mas que dê oportunidade às pessoas terem acesso à informação para poder quebrar uma série de mitos, né, que nós temos em cima desse tema relacionado aos transgênicos. Que ótimo. Por isso que a gente acredita aqui que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Sem dúvida. O nosso slogan aqui é perfeito para o que nós vamos falar hoje, não é mesmo? Sem dúvida. Legal. Então, partindo desse ponto, Kelso, vamos já começar logo de cara falando do transgênico. O que seria esse tal de transgênicos aí para a gente começar uma conversa? Ok. Então, o transgênico é todo organismo, né, que recebeu um gene exógeno através de técnicas de engenharia genética. Então, necessariamente, qualquer organismo transgênico, eu vou comentar ao longo da minha explanação, embora a minha especialidade sejam plantas, mas nós temos aí animais, né, micro-organismos, até mesmo vacinas, que envolve a tecnologia dos transgênicos. Então, uma comparação que eu sempre faço é que a parte de sinônimo que a gente usa na literatura e que a gente vê é falando sobre os OGMs, que são os organismos geneticamente modificados. Né? Então, o organismo geneticamente modificado, ele é um organismo que teve, então, através de técnicas de engenharia genética, alguma modificação, mas não necessariamente houve a transferência de um gene. Certo. Então, o que a gente conclui? Que todo transgênico ele é um OGM. Mas nem todo OGM é um transgênico. Entendi. E esse é um ponto muito importante dentro da nossa legislação, que eu vou comentar mais adiante com vocês, porque essas tecnologias, as novas tecnologias de melhoramento, que não são transgênicas, elas trazem benefícios significativos, assim como os transgênicos, mas em função desse conceito gera uma série de dúvidas, até mesmo na questão da parte da comercialização desses produtos, da aprovação desses produtos para liberação comercial, né? Justamente por se tratar de técnicas diferentes. Certo. Então, quando a gente fala em OGM transgênico, não tem problema nenhum, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio e achar que tudo é transgênico, porque na verdade não é. Então, repetindo, o transgênico ele tem que receber, o organismo tem que receber um gene exógeno através de uma transferência genética. Certo. Né? Isso é o conceito básico aí da transgenia. Né? Tá, joia. E agora vamos partir para a sua área, né? Para ficar mais fácil, até mais cômodo para você, né? Ficar mais confortável. Para a planta, né? Uma planta transgênica. Pode me dar um exemplo de uma planta transgênica? O que aconteceu para ela se tornar aquele produto, chegar naquele produto, né? Certo. Dá um exemplo pra gente, fala de uma planta transgênica aí. Ok. Então eu vou começar contextualizando a parte histórica, porque certo. Muita gente acha que o transgênico surgiu do dia para a noite. Do nada. Na verdade nós já temos relatos na literatura, né, desde a década de 70, estudiosos aí que se debruçaram sobre essa temática, da observação de que a transgenia ela ocorre naturalmente na natureza. Então, o exemplo mais clássico que nós temos é uma bactéria de solo, que é do gênero Agrobacterium. A mais famosa é a Agrobacterium tumefaciens, que é uma bactéria que, em contato com plantas, ela ocasiona pequenas galhas, que são tipo tumores, certo. Na região ali do colo e da raiz da planta, né? Então, ficam aparecendo pequenos tumores que nada mais é do que um crescimento desordenado de células. E isso acontece naturalmente, porque a planta, ela libera exudados no solo, alguns componentes como carboidratos, algumas proteínas, e essas bactérias se sentem atraídas. Então elas entram em contato com a planta, né? Há então a transferência de um gene naturalmente, que a gente chama de tDNA, que é DNA de transferência, e esse pequeno fragmento, né, esse DNA de transferência, ele é incorporado então no genoma da planta. Então ele passa a fazer parte do DNA da planta. Querendo ou não, ela já é um transgênico. Ela é um transgênico natural. E aí vai desenvolver essa característica justamente desse tumor, né? Porque é o que vai ocasionar esse desbalanço em termos de divisão celular, então ocorre a formação dessa tumorização. Então desde sempre já existiu o transgênico. Já existiu o transgênico. Olha só, tá vendo, pessoal? E aí os cientistas começaram então a questionar se eles poderiam então manipular essa bactéria, né, em laboratório, e ao invés de transferir essa característica
indesejável, que é a formação desse tumor, dessa galha, é colocar genes de interesse. O que seria um gene de interesse? É uma característica, então, que eu vou colocar na minha planta que possa, então, trazer melhorias. Certo. Como, por exemplo, a tolerância a herbicidas, a resistência a insetos, que são as duas principais características que nós temos aí dentro de características agronômicas, né? Então, o transgênico ele precisa ser realizado em laboratório. Então, a gente depende, né, de técnicas de engenharia genética realizadas em laboratório para que a gente possa, então, ter uma planta transgênica. Uhum. E quando você me pergunta de exemplos de plantas, né, nós temos aí as mais estudadas, o que a gente tem mais na literatura, que é a soja e o milho. Uhum. Né? Aí podemos colocar aí ainda o algodão, como uma cultura de grande expressão, e a própria canola. Certo. Essas 4 culturas, né, em termos mundiais e nacionais, são as que têm mais destaque. Nós temos outras plantas que têm, né, que são consideradas transgênicas. E no caso, voltando aí na questão dessa metodologia de laboratório, onde a gente faz essa engenharia genética, toda planta ela precisa, então, ter o seu crescimento em meios artificiais. Então, a gente constrói um meio de cultura que a gente suplementa com reguladores de crescimento para estimular o enraizamento, o crescimento dessa planta, né? A parte de desenvolvimento dela tem que estar bem dominada e aí a gente então vai partir para esse gene de interesse, porque como que surge a ideia? Assim, eu vou ter um transgênico com tal característica. Uhum. Na verdade, isso é pesquisado exaustivamente, né? Então nós temos a prospecção de genes. Então tem que buscar em organismos na natureza genes de interesse. E o que é bacana dentro da biologia? É que o código genético de todo ser vivo ele se baseia em 4 letrinhas, que é adenina, timina, guanina e citosina, que são as bases do DNA. Uhum. É o que eu sempre falo, é como se a gente tivesse uma enciclopédia muito grande, né, onde cada letrinha dessa, então, vai ser esses nucleotídeos, essas bases nitrogenadas, a gente constrói, então, uma enciclopédia gigante. Sim. E aí cada organismo ele tem uma sequência diferente dessas letras. Né? Então esse é o genoma desse indivíduo. E aí o DNA é a molécula mãe, é a molécula responsável aí pelo nosso fluxo da informação genética. Sim, sim. E nesse sentido nós temos os genes, né, que são pequenos fragmentos desse DNA. Então cada gene ele vai expressar uma determinada característica. Bacana. Então quando a gente busca, por exemplo, uma planta com tolerância a herbicida, então eu vou buscar em determinado organismo algum gene que confere essa tolerância a herbicida para eu poder colocar na planta. De repente, eu quero elevar o teor de proteína num grão. Eu vou procurar então genes relacionados a essa característica de aumentar o nível de proteína. Uhum. Né? Outrora eu quero uma resistência a inseto, né? Combater, por exemplo, as lagartas devoradoras ali que se alimentam principalmente no caso da parte aérea das plantas. Então nós temos características, N características que a gente pode colocar. E detalhe, a gente pode colocar mais de uma característica ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu consigo obter uma planta tolerante a herbicida e resistente a inseto na mesma transformação genética, né? No mesmo evento que é o que a gente fala. Vamos pegar um gancho agora aí que me chamou bastante atenção, que você estava falando da tolerância a herbicida. Uhum. Qual que é o propósito de eu produzir ou criar uma planta, né, com essa tolerância a herbicida, para que eu possa aplicar aquele herbicida ali naquele local, fazendo o controle do que tem em volta e ela não recebendo influência? Seria para isso? Aí vale um contexto também interessante, é que mesmo antes da gente falar de transgênico, né, a utilização dos agrotóxicos na agricultura já vem de longa data, né? Até mesmo antes dessa discussão com o transgênico. Sim. Então, no caso do herbicida, ele é utilizado para controlar as plantas daninhas, plantas invasoras ou mato, né, que a gente fala. Então, essa planta transgênica, ela foi engenheirada geneticamente justamente para que na presença do princípio ativo, como por exemplo o glifosato, né, ela não morra. Então, eu tenho a certeza que eu vou aplicar o agrotóxico, a planta daninha vai morrer, mas a planta transgênica não vai morrer. Então, ela fica ali preservada, crescendo, se desenvolvendo naturalmente, né? E, no caso, espera-se, então, que a planta invasora seja eliminada. E a gente sabe que, nesse contexto, os organismos eles estão em constante adaptação. Uhum. Então, mesmo sendo convencional ou sendo transgênico, no caso, a planta daninha, que é o alvo aí desse agrotóxico, ela vai fazer de tudo para tentar sobreviver numa condição adversa. Uhum. E o que a gente tem percebido é o surgimento de plantas daninhas que têm
tido dificuldade em ser controladas. Né? A gente pode falar da buva, do próprio capim amargoso, isso. Então, isso existe independentemente de ser transgênico ou não. Os organismos estão em constante adaptação. Eles se ajustam de acordo com o meio, exatamente. Né? Assim, a mesma coisa vale para as pragas, né? Para os insetos. Então, eles também querem sobreviver numa condição adversa. Né? Esse é o processo aí do comportamento desses organismos aí no campo. Bacana, cara. Muito aprendizado em poucos minutos, hein, pessoal? Olha que interessante isso. E agora, você estava falando que o milho, por exemplo, existe a possibilidade de ser um transgênico, né? Sim. Daí nós encontramos lá no supermercado a embalagem do salgadinho, de algum produto derivado do milho, com o selo, né, de transgênicos. As pessoas até se assustam com aquele selo que criaram, né, que é um T, né, para mencionar que aquele produto é a base de outros produtos transgênicos, né? E existe alguma preocupação realmente? Eu preciso ficar preocupado com aquilo? Eu posso consumir aquele produto oriundo de um produto transgênico? Sim ou não? E por quê? Então, primeiramente, vale ressaltar que a primeira cultura liberada no Brasil para fins comerciais foi a soja em 1998, aqui no Brasil. Então, em 95, já havia uma medida provisória que permitia esse cultivo, mas estava com bastante ainda resistência por parte da população, as próprias pessoas que trabalhavam com as leis, né? Mas tudo que é novo assusta. Tudo que é novo assusta, causa preocupação, e por isso que a gente tem que estar sempre debatendo e discutindo. Exato. Então, nós estamos nos alimentando de produtos transgênicos pelo menos aí há uns 25 anos. Né? Então, os produtores vizinhos da Argentina, lá na região sul, eles já tinham colocado a soja transgênica no Brasil porque sabia que o produto era bom, que poderia aplicar lá o herbicida, né? E que a soja ia se desenvolver muito bem. Então, estava aumentando a produtividade. Então, quando foram fazer o levantamento das áreas agricultáveis no Brasil com culturas transgênicas, nós já tínhamos mais de 3 milhões de hectares plantados, de uma forma ainda ilegal. Só depois, em 98, é que foi oficializar. Ilegal porque não tinha legislação nesse sentido. Exatamente, né? No sentido de não... Não é que a legislação falava que não podia, que não existia. Não existia, porque aí levantou, então, a bola para que pudesse, então, ter sido tudo regulamentado, né, para poder promover essa discussão. E quando você perguntou aí sobre a questão do alimento transgênico, com essa identificação, né, nós temos hoje, por lei, né, a obrigação de rotular qualquer alimento que tenha 1% ou mais de componente transgênico. Então, isso está na nossa legislação. Então, é comum a gente encontrar no mercado produtos, diversos produtos, nós podemos citar aí óleo, né, as farinhas de uma forma geral, bolachas, biscoitos, macarrão, né, o próprio chicletes que a gente masca, a goma de mascar, tem componente transgênico, você vai para as rações dos animais, tem transgênico, né, e você comenta sobre a questão do rótulo, né. Esse rótulo é um triângulo amarelo com um T dentro, dizendo lá contém milho transgênico, contém soja transgênica. Essa foi uma discussão bastante polêmica em função de como essa informação deveria aparecer na embalagem. Eu sempre faço uma analogia, por exemplo, à questão do glúten. O glúten ele é uma substância, um conjunto de proteínas encontrado principalmente no trigo. E tem muitas pessoas que têm, por exemplo, da doença celíaca. Elas não podem ingerir o glúten porque vai ocasionar uma lesão na mucosa intestinal e a pessoa pode vir até a óbito. Nós temos crianças aí com dificuldade de ganho de peso e tal, que é um grande problema. O que a gente encontra nos alimentos hoje? Uma simples frase escrito contém glúten. Sim, sim. Né? Por que de repente não poderia ter num produto transgênico escrito lá contém produto transgênico? Pois é. Por que a necessidade desse triângulo amarelo, que na verdade parece chama atenção, né? Parece uma placa de trânsito lá, né? Com um T lá, para poder trazer essa informação? Nós vamos discutir aqui que não há relatos aí de que alimentos transgênicos fazem mal à saúde. É uma pergunta que eu estou me fazendo aqui e todo mundo que vai estar assistindo também, né? Se não faz mal, por que isso? Né? Exatamente. Você pode perguntar para os profissionais da saúde se alguém já atendeu alguma pessoa que chegou lá passando mal, sentindo algum desconforto porque consumiu um alimento transgênico. Porque nós estamos falando de 25 anos, pelo menos, de consumo. Certo. Né? Então, a gente não tem relatos em relação a isso. Agora, o glúten, né? Se a pessoa não tiver qualquer tipo de alergia, qualquer sensibilidade, ela pode então ter complicações. Exato. Da mesma forma, a lactose no leite. A gente ouve pessoas, por exemplo, que tem problema quando vai comer um fruto do mar, por exemplo, um camarão, uma ostra, que às vezes a pessoa não faz um teste, mas ela é alérgica àquele alimento e tem esse problema. Né?
Então, esse é uma discussão bem interessante, porque todo alimento transgênico, ele é idêntico ao alimento convencional. Então, se eu colocar para você aqui um saco de semente de soja convencional, um saco de semente de soja transgênica, eles são idênticos, porque tem que avaliar a cor, a textura, o aroma, o sabor, o valor nutricional, se vai causar alergia, se não vai. Então, eles são, né, similares ali, eles têm todas as características que você olhando, você realmente não consegue, nem a olho nu, distinguir. E aí você pode partir para uma série de análises que você não vai encontrar nenhum tipo de diferença em relação a isso. Então, tem alimentos, por exemplo, castanhas, nozes, amendoim, convencionais, que muitas pessoas comem e têm alergia. Então tem alguma erupção na pele, né? Às vezes pode ter problemas aí mais sérios, mas às vezes só vai saber quando realmente comeu, se alimentou e aí sabe que tem aquela determinada alergia. Então a gente tem que tirar esse mito, desmistificar isso de que é porque é transgênico, vai fazer mal. Não tem nenhuma comprovação. Não existe ninguém até hoje comprovado que intolerante a transgênico. Não tem. Não que eu saiba, né? Acompanho bastante aí as discussões, então a gente não vê, porque a gente se alimenta que interessante, rotineiramente no nosso cotidiano com alimentos transgênicos. Esse é um selo, então, desnecessário, porque se não vai fazer diferença nenhuma para a vida da pessoa, né? Deveria ter criado um selo, então, como você disse. A informação acho que deve conter, mas não precisa trazer esse alarme tão, né, tão assim, impactante em cima de algo que realmente a gente sabe que não tem nenhum tipo de problema. A grosso modo, se a gente parar para pensar, a própria legislação está fazendo esse alarde, né, desnecessário. Obrigando a colocar aquele rótulo, exatamente, né, aquele selo no rótulo, dizendo que tem transgênico de forma desnecessária, né? Então, olha que interessante isso, né? Então, como você disse, é um assunto que dá muita pano para manga, muita discussão, né? Com certeza. E que provavelmente não vai mudar muita coisa porque já está incorporado, né? Já está enraizado ali, inclusive na legislação. Mas, enfim. Com relação ao meio ambiente, nós já falamos da saúde do ser humano, já sabemos, já descobrimos que não tem impacto, não tem problema, não traz problemas para a saúde humana. E para o meio ambiente? Tem algum benefício, algum malefício, alguma coisa que a gente tem que considerar em relação aos transgênicos? Com relação ao meio ambiente, a gente tem que ter a noção que, se a gente pensar, por exemplo, em culturas como a soja, o milho, o algodão, a gente poderia pensar, por exemplo, de estar próximo à área de preservação ambiental, algum determinado tipo de espécie nativa, né? Haveria a possibilidade, por exemplo, do pólen dessas plantas ser transferido para uma planta que não seja do mesmo tipo, né, que é totalmente diferente. Vamos imaginar uma árvore lá endêmica aqui da nossa região, do Cerrado, que seja e tal. Então a gente começa a levantar uma série de hipóteses, né? Por exemplo, a polinização do milho é uma polinização cruzada. Então o pólen, né, ele é levado principalmente pelo vento. Sim. E a gente vê que em grandes áreas, a questão de poucos metros, ali 100 metros, esse pólen ele já foi totalmente disperso. E teria que haver uma similaridade genética de tal forma que o pólen de um milho pudesse fecundar uma planta totalmente diferente em termos de família, de gênero, de ordem, do que seja, de espécie, né? Então, isso aí também a gente não tem nenhum relato com relação a isso. A gente poderia pensar aí em relação ao surgimento de novas plantas daninhas e novas pragas, como eu disse anteriormente. Isso também é um mito. Novas plantas daninhas que estão tendo dificuldade de ser controladas estão tendo essa dificuldade como teriam mesmo se não fossem transgênicas. Não tem nada a ver uma correlação com a outra. A própria questão dos insetos. A gente percebe que esses insetos na natureza, a própria tecnologia que a gente tem de resistência a inseto, é para que a gente tenha, então, adultos suscetíveis e adultos resistentes. Principalmente no caso dos lepidópteros, onde a fase adulta são as mariposas, né? E a fase jovem dela é a lagarta. Então é interessante que a gente tenha essas duas fases, esses dois indivíduos no campo, para que mantenha uma população suscetível, para que você não tenha problema aí de perder essa tecnologia, até porque é investido muito dinheiro, né? Nesses produtos transgênicos que o produtor então tem que comprar para poder formar lá a sua lavoura. Sim. Então, a parte de meio ambiente, perda de biodiversidade, a questão de ter algum problema no ecossistema, liberação de alguma substância tóxica, a gente não tem nenhum relato
também com relação a isso. As tecnologias elas são muito assertivas. Um exemplo que eu sempre gosto de comentar é o caso da tecnologia BT, que é a tecnologia das lagartas. É um milho, então, resistente aí ao ataque dessas lagartas. O alvo da tecnologia são os insetos da ordem dos lepidópteros, que são essas lagartas na fase jovem, que vão então ter que mastigar a folha. E aí libera uma toxina no sistema digestivo da lagarta e ela morre. Aí você pode pensar, a cultura vai ter lá, sei lá, um coleóptero, um besourinho, ou vai ter um percevejo, ou outro inseto que não tem nada a ver. Tem algum perigo para esses outros insetos? Não. O alvo da tecnologia é o inseto que vai mastigar sobre a folha. Exatamente. Então os outros insetos, eles continuam ali. Tá? E uma coisa também que a gente tem que entender é que quando você vai conduzir a sua lavoura, você precisa fazer o manejo de pragas, manejo de doenças normalmente. Então não é porque você vai controlar a lagartinha que você não vai precisar controlar os outros insetos praga. Não é porque você está usando um transgênico que você não tem que fazer o controle. Exatamente. Então a gente continua utilizando. Mas a grande vantagem é que para esse grupo específico nessa ordem específica de inseto, a gente não vai precisar então usar o inseticida. Então aí já tem uma economia grande. Você tem uma economia do produto, uma economia do maquinário, né, da mão de obra que iria aplicar, e isso gera coisas positivas. Então o produtor ele aumenta o seu lucro. Você tem, então, uma preservação do meio ambiente, perfeito, justamente ao contrário, que você está aplicando menos inseticida, né? Perfeito. Raciocínio vale também para o herbicida. Você tem menos impacto ambiental e você tem menos máquina trabalhando, consequentemente, menos emissão de CO2 para a atmosfera, né? Então, são ganhos, a gente chama de externalidades positivas. Então, ao contrário dos que muito pensam, quanto mais transgênico eu vou usar, mais agrotóxico eu vou ter que aplicar. É justamente o contrário. Né? Perante essa tecnologia, você vai ter que colocar. Mas o que a gente percebe assim, que é utopia também a gente imaginar conduzir uma lavoura transgênica sem usar nenhum tipo de agrotóxico. Pessoal, né? Então gravem aí na memória de vocês o uso do produto transgênico no cultivo, né? Uma cultivar transgênica é justamente para mitigar, diminuir, né, o uso de defensivo agrícola. E não o contrário. E não existe problema nenhum quanto a isso, né? Então, pelo contrário, nós teremos uma produção, uma produtividade maior, melhor, de maior qualidade, de maior valor agregado ali, porque eu estou poluindo menos o meio ambiente, né? Exatamente. Diante de todos esses exemplos que você deu agora aí. Então, já é um grande mito que a gente joga por terra aqui, né? Só com essas informações. Mas vamos lá. Com relação o desenvolvimento, né, de novos transgênicos ou melhoria dos transgênicos que nós já temos. O que você pensa, o que você tem visto, o que você tem lido, acompanhado em relação a esse diálogo aí entre cientistas, produtor rural, né, os próprios ambientalistas, a sociedade em geral. Existe essa discussão? De que forma ela é feita? Quais os benefícios dessa discussão, se ela existe ou não? Você tem acompanhado algo nesse sentido? Sim, aqui vale relatar que nós temos então duas frentes aí bem distintas. O que é a pesquisa e o que é o transgênico comercial. Então o comercial é aquele que foi liberado. Perfeito. O que a gente percebe? Desde da prospecção do gene de interesse até o material liberado a campo, nós temos em média 10 anos para que esse transgênico seja então mais ou menos a média de campo. tempo na produção de defensivo agrícola, de agrotóxico. Exatamente. É quase isso também. Então todas as etapas elas devem ser seguidas, né, de forma respeitadas, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter mais paciência, né, mais calma para não fazer a coisa insensata, né? Então a gente tem que pensar na tal da bioética, respeitar a biossegurança para poder fazer tudo certo. Então a gente tem um período longo desses 10 anos para esse material poder ser liberado. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos o que? Soja, nós temos o milho, né? Nós temos cana-de-açúcar, nós temos o eucalipto, né? O algodão, e são essas as... Tem eucalipto transgênico. Isso, eucalipto também para aumentar a quantidade de madeira, né? Maior rendimento, maior crescimento da planta, você aumenta o volume da madeira e também a tolerância herbicida. A cana também trabalhando aí com a parte da resistência lá à broca, né, de Atraea saccharis. Então a gente tem essas culturas. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor no mundo, perde apenas para os Estados Unidos. Então temos os Estados Unidos em primeiro, o Brasil em segundo.
Em terceiro lugar, aí nós vamos pegar a Argentina, que é a nossa vizinha aqui. Aí nós temos o Canadá em quarto lugar, a Índia em quinto. O Paraguai também, que é a nossa vizinha aqui, está bem, está na sexta posição. Né? Nós temos mais de 195 milhões de hectares cultivados no mundo com transgênico. O Brasil cultiva em torno de 53 milhões. Então a gente tem acompanhado isso, que isso tem aumentado ano a ano. Né? Então é uma tendência de aumentar. Quando você comenta aí sobre a questão do produtor, o produtor é um parceiro muito importante na preservação da tecnologia. Né? A gente está falando de uma área muito estratégica, uma área de biotecnologia. E a gente parte para uma biotecnologia industrial. A gente precisa de grandes empresas que façam grandes investimentos para poder liberar um produto de qualidade. Né? E isso a gente tem noção porque é a obtenção de um produto, processo ou serviço. Não quer dizer que empresas menores não possam trabalhar. Muito pelo contrário, elas estão sempre surgindo no mercado e trabalhando junto com as empresas maiores, né? Mas em prol de levar algo melhor para o produtor. E quando a gente fala do produtor, ele é extremamente importante, principalmente na preservação dessa tecnologia. Por exemplo, a própria tecnologia da resistência ao inseto. Né? O produtor ele é avisado que é importante ele manter parte da lavoura dele com um plantio convencional. Então, mesmo ele sabendo que ele vai colocar lá, por exemplo, um milho que vai sofrer bastante com o ataque dessa lagarta, dessa praga, vai praticamente destruir, mas que é importante para poder manter o equilíbrio populacional, né, suscetível desses adultos, para que a tecnologia não seja perdida. Então, no começo, falava-se em 20% da área. Aí estava achando muito, depois chegou a baixar para 15%, para 10%, até para 5%. Mas um pouco que deixa já é o suficiente. Né? Então, é o que eu sempre comento com meus alunos, que é importante sempre orientar, esclarecer justamente em relação a isso, que ele, teoricamente, que ele está perdendo porque não vai colher nada naquela área, mas ele está preservando a outra área dele, que é a área onde está o produto transgênico. Ele está agregando valor, porque senão toda vez as grandes multinacionais vão ter que lançar novos produtos e a gente sabe que o insumo é muito caro. A semente é um insumo muito caro, né? Então a gente tem que fazer o possível para poder preservar essa tecnologia. Eu não sei se você está acompanhando, Kels, tem alguma diferença em questão de valores de mercado para transgênicos e não transgênicos? Vamos pegar o milho, que é mais comum, mais fácil da gente entender. A gente percebe, quando você vai comprar a semente, ela é sim mais cara. Lógico, recebeu todo um tratamento. Exatamente. Ela é um insumo mais caro, só que lá na frente, quando você vai fazer o seu custo de produção, vai valer muito a pena. Porque você vai ter uma colheita muito boa, né? Isso é lógico. Menos, imaginando que os fatores ambientais vão colaborar, que a gente sabe que, né, a agricultura é bastante instável em relação a isso, mas vale muito a pena. Então, quem pode investir, vai investir. E o produtor ele não é obrigado a comprar. Aí você pode me perguntar, e se eu quiser, por exemplo, plantar uma soja orgânica? Você pode plantar a sua soja orgânica, você vai ter mercado para isso. Só não sabe se vai dar. Você pode agregar valor àquilo ali, você vai vender certamente mais caro. Mas o alimento transgênico, a tendência dele é que quando você produz muito, você tem excelentes safras, é que o valor do alimento diminua. Essa é a tendência. Claro. Porque quando chega lá na hora de separar o material, se você quiser separar, por exemplo, esse milho não é transgênico e esse aqui é. E aí você vai usar esse para esse destino e esse para outro. Mas se você quiser juntar, colocar lá, processar e vender na forma de uma ração, vender na forma, sei lá, de um farelo, de um produto que vai colocar ali, ele vai chegar no mercado num valor, né, em função do custo de produção. Então, se produziu muito, a tendência é que abaixe o valor do alimento. Sim, sem dúvida. Aí a gente percebe o quê? Por exemplo, você tem problema com geadas, tem problema com seca, você tem problema com falta, com excesso de chuva também, que é ruim. O que acontece? Você tem menos produto no mercado e aí vai aumentar o valor. E o transgênico, nesse caso, você falou de seca e chuva, a semente ali ela é preparada, vamos usar esse termo para ficar fácil de entender, ela é preparada para aguentar condições climáticas também, de seca, de muita chuva. Agora... Porque o Brasil, como um país continental, né, ele tem tantas variabilidades climáticas no mesmo país, né? Então o que eu planto lá no sul é diferente do que eu planto no Nordeste. Exatamente. Agora, por exemplo, se a gente pega como a soja, para citar aqui um exemplo bem prático,
Essas características de tolerância a herbicida e resistência a inseto, elas vão persistir por muito tempo, porque são características muito importantes. Sim. Mas agora a gente está partindo, por exemplo, uma parte ambiental, que é a tolerância à seca. Sim. A gente sabe que a distribuição de chuvas, ela está sendo cada vez mais irregular. Então, mês que é para chover não está chovendo, mês que não é para chover chove demais. Então, pegando a região, principalmente a região centro-oeste, regiões mais áridas também, norte de Minas, algumas regiões do Nordeste, a gente tem percebido que algumas culturas podem ser posicionadas nessa região, mesmo tendo índices pluviométricos mais baixos. Né? Então a gente já tem essa soja tolerante à seca, o milho também tem sido estudado bastante, e agora recentemente a liberação do trigo. Então nós vamos ter o trigo transgênico. Olha que bacana. Porque o trigo gosta do frio, né? Exatamente. Vamos plantar ele num lugar que é quente. E eles estão vendo a possibilidade do trigo, se expandir para o cerrado. Olha aí. Né? Então nós vamos ter daqui a pouco, além da soja, do milho, da cana, aqui por exemplo na nossa região, a presença do trigo. Transgênico. Que até então era liberado na Argentina, e eles viram que estava tendo bons resultados, né? E o trigo, ele é um alimento bastante interessante, pensando também nesse aumento da população. Né? Nós vamos ter um aumento significativo. Se espera-se aí que para 2050 a gente saia agora da casa dos 8 bilhões de habitantes para 10 bilhões. Então nós vamos ter que produzir mais alimento em áreas agricultáveis. Você não vai plantar no deserto e nem na geleira lá do polo ártico, que seja. Né? Então você vai ter que plantar onde pode plantar. Sim. Então a gente tem que tentar aumentar essa produtividade da melhor forma possível, né? Para atender essa demanda, né? Porque a população tá crescendo assustadoramente. Né? Você falou agora, né, dessa evolução, né? Você falou das possibilidades de plantar em ambientes mais variados possíveis, né? E com relação, você falou também agora com relação à segurança alimentar, né? Porque está aumentando demais a população, 2050, 10 bilhões aí no mundo, né? Uhum. O Brasil, como celeiro do mundo, já é considerado há muito tempo, né? O Brasil passou de importador de alimentos para exportador, né? Você acha que o cenário para o Brasil é favorável aí, então, com relação à produção de transgênicos, a disponibilidade desses produtos aqui no Brasil, para que a gente continue sendo o maior produtor ou um dos maiores produtores de alimento do mundo? Sem dúvida. Se a gente pensar que essa população vai crescer, então a tendência é que cada vez mais nós tenhamos mais compradores. Né? Hoje, por exemplo, a região da União Europeia, os países da Europa, eles têm uma grande restrição ainda na aceitação desses alimentos transgênicos. Né? Há uma discordância entre eles mesmos lá, entre os próprios países, né? Em países que querem e países que não querem. Né? Então eles ficam ainda nessa restrição. Mas, por exemplo, a China é um grande comprador, por exemplo, da nossa soja aqui. A China, ela trabalha, tem duas culturas transgênicas, mas não planta soja, tem uma grande demanda. E se pensar que é um lugar onde tem muita gente, né? A Ásia é um continente com uma população bastante significativa, então nós vamos ter sim um mercado aberto. E novas tecnologias que estão sendo empregadas justamente para poder suprir, né, essa necessidade mundial. Esse trigo que vai ser em breve plantado aqui e comercializado, ele vai trazer grandes conquistas aqui para o nosso agronegócio. Então o produtor ele tem chance de ganhar, né, significativamente com a adoção dessa tecnologia. Sem dúvida. Então, só para resumir aqui, existe e vai existir por muito tempo aí mercado para a produção brasileira, né? Para tudo que o Brasil, a agricultura, o agronegócio brasileiro produz aí para o mundo, né? Para alimentar o mundo. Agora, a gente já falou bastante, lógico que é mais a sua área, a sua linha de pesquisa, falamos bastante sobre a parte agrícola, né? Você comentou que pode existir também para outras situações de transgênicos. Sim. Você consegue me dar um exemplo aí? Já tirar um pouco você da sua zona de conforto tranquilo. Aí? Mas para quesito de curiosidade mesmo, levar informação para a turma aí, saber que também existe transgênico em outras áreas, não só na soja, milho, trigo e cana, como você falou. Se a gente pegar, por exemplo, a parte de vacinas, né? Nós tivemos aí agora a pandemia, né, há pouco tempo atrás.
e aquela corrida desenfreada para poder, então, termos vacinas aí contra a Covid-19. Então, existem vacinas que adotaram tecnologia de transgênicos, né? Então, basta fazer uma consulta em relação ao tipo de vacina, de qual fabricante que é, mas nós temos aí vacinas que foram desenvolvidas. Então, assim, muita gente usou a vacina, mesmo sem saber que era transgênico, mas Olha aí. né? Então, não tem nada a ver, falar assim, usei, então eu tive reação. Não é por ela ser transgênica que vai... Exatamente. Eu tive uma alergia em relação à vacina porque era transgênico, não tem nada a ver isso. Então, tem vacinas convencionais que você pode tomar e ter alguma reação alérgica. Sim. Nós tivemos recentemente agora a liberação de um salmão transgênico, né? O primeiro animal liberado aí comercialmente no mundo. É o salmão do Atlântico. Então, o salmão, o convencional, ele demora em média 3 anos para completar lá o seu ciclo de vida e ser abatido, né? E eles conseguiram, então, fazer um salmão transgênico onde esse ciclo diminuiu pela metade, 1 ano e meio. E aí fizeram um cálculo, em média, 25% a menos de ração para poder, então, criar esse animal. Consequentemente, o que se espera? Vai ficar mais barato. Que o preço desse peixe, que não é barato, torne-se um pouco mais acessível, né? Então, esse é um grande passo. Agora a gente tem visto pesquisa aí com a tilápia e outros peixes aí, onde o pessoal tá vendo com bons olhos a adoção dessas tecnologias. Nós temos também micro-organismos, né? Fungos, bactérias também que são transgênicos, muito usados aí em indústria de produção de diversos produtos. Nós temos também mosquito da dengue transgênico. Né? Então, o mosquito da dengue é bastante interessante, porque você produz um mosquito transgênico, na verdade é o macho, e ele é liberado na natureza. Então, esse é um grande desafio, porque você imagina você com uma armadilha cheia de mosquito, você ir lá, abrir e o mosquito ir para o ambiente. Se uma pessoa leiga ver aquilo, vai falar assim, mas a gente quer matar o mosquito, você está soltando o mosquito aqui. Olha, já começa a produzir a fake news. Exatamente. O que o mosquito faz? Quando ele copula, então, com a fêmea, ele vai gerar descendentes que não vão chegar à fase adulta. Ele morre na fase larval. É como se ele tivesse um gene terminal, então ele morre ainda na fase larval. E detalhe que o mosquito macho, ele não é hematófago, ele não se alimenta de sangue, é só a fêmea que se alimenta. Então você pode soltar mosquito macho aí à vontade, justamente para poder abaixar essa população de mosquitos. E tem tido êxito aí, em alguns municípios foram testados, com mais de 80% da diminuição aí, né, da população do mosquito transmissor da dengue. Chega a ser engraçado, né? Soltando mosquito para diminuir a quantidade de mosquito transmissor da dengue. Mas olha que bacana, pessoal. A ciência ela é fantástica, né? Eu sou entusiasta, gosto muito assim de descobrir essas coisas novas. Tanto é que o nosso podcast é agrociência, né? Voltado para ciência do agronegócio. Claro, aqui a questão do pernilongo aí, do mosquito, foge um pouquinho a regra, mas não deixa de ser tão interessante quanto tudo que a gente já falou hoje aqui, né? Você saber que estão produzindo um mosquito para que acabe os demais, né? Acabe os outros. Isso aí é muito bacana. A ciência ela é fantástica. E eu acho assim que besteira a gente pensar, ou as pessoas pensarem que tem gente em laboratório gastando dinheiro, muito dinheiro, tempo. Você falou em 10 anos, 12 anos de pesquisa aí para desenvolver um produto. É algo que, para chegar no mercado, se chegar, né? Porque senão, se a Anvisa não liberar, o Ministério da Agricultura não liberar, né, todos os órgãos competentes aí não fizer uma análise criteriosa e rigorosa para liberar esse produto no mercado, ele não vai perder tempo com isso, né? Então, eu acho que é besteira a gente ficar pensando que grandes indústrias e corporações estão fazendo algo para prejudicar o meio ambiente, prejudicar o ser humano, prejudicar o produtor. Pelo contrário, aquilo que você já falou muito aqui, né, já deixou bastante claro para todos nós e nossos ouvintes aí que o transgênico ele é para nos ajudar. Exatamente. Para ajudar a natureza, para ajudar o meio ambiente na oferta de alimento para esse tanto de gente que está aí com fome no mundo, né? Isso aí. A verdade é essa. Com certeza. O que a gente tem que deixar bem claro é que a coisa não é feita simplesmente porque assim, eu quero fazer um transgênico, eu vou fazer. Não é assim que funciona, né? Com certeza. Então nós temos uma comissão no Brasil, chama Comissão Técnica de Biossegurança, né? Que é a CTN Bio. Então a gente tem lá uma junção de vários especialistas
do Brasil, cientistas renomados das diferentes áreas, parte vegetal, parte animal, micro-organismos, os ministérios governamentais, da agricultura, da pesca, muita gente da saúde, tudo, representantes aí dos consumidores, né? Então, essa CTN Bio, ela é composta por pessoas que realmente entendem do assunto, estão discutindo aquilo de uma forma incansável, exaustiva, para poder, então, liberar esses materiais, né? Então, a biossegurança ela tem que ser levada a sério. Então, ela começa desde o laboratório, ela passa para uma casa de vegetação, né, uma área ainda menor, para depois ir para campo. Então, é muito mais fácil você fazer o controle nessas fases iniciais do que depois, hora que o material já estiver a campo. Então, só é liberado quando realmente foi tudo muito testado, tudo certificado, né? Para que, então, a gente tenha um produto seguro. Isso é o que a gente quer. Então, para a nossa saúde, dos animais, né? Para que a sociedade, então, tenha ganho. Essa tranquilidade também de estar consumindo um produto... Exatamente. Certificado. Testado. Exatamente. Isso. E passou por grandes discussões, né? A CTN Bio... ela já existe há um bom tempo e a gente tem percebido que agora, com os avanços das tecnologias, né, tem se trabalhado para tentar minimizar esse período, né? Por que tem que ser uma coisa tão longa nesses 10 anos, né? Será que não há maneiras da gente conseguir discutir isso em intervalos menores de tempo, com a mesma eficácia? É lógico, sem passar o carro na frente dos bois. E a gente tem percebido que o caminho é esse, a adoção de novas tecnologias que estão presentes. Por exemplo, agora a gente já está falando de tecnologia de RNA interferente. É uma tecnologia nova, que pode estar associada ou não à transgenia, né? Mas o Brasil ele foi o primeiro país a desenvolver e aprovar e a comercializar o feijão transgênico, que é resistente ao vírus do mosaico dourado, que em determinadas lavouras já chega a atingir 100% de perda. Né? Então, nesse caso, é uma tecnologia de ponta, desenvolvida pela Embrapa, né? E que já está posicionada, a gente já tem esse feijão aí com esse tezinho amarelo no mercado, novas variedades estão por vir, porque perceberam que foi bom, foi positivo e a população só tem a ganhar com isso. Né? E além dos transgênicos, nós temos outras tecnologias que objetivam sempre o mesmo, né? Fazer com que a gente tenha uma maior produção de alimento. É o tal da tecnologia do CRISPR, né? Que é uma edição de genomas, onde a gente não precisa transferir um gene. Então a gente manipula o próprio material genético daquele indivíduo através de tesouras biológicas. E aí dentro da legislação há uma discussão muito grande justamente para diferenciar o que é um transgênico, né, desse indivíduo que não recebeu. Então, não recebeu o gene. Será que a gente não consegue agora então diminuir um pouco o tempo para aprovação disso? A União Europeia, por exemplo, já está vendo com bons olhos essa nova tecnologia onde não tem a transferência de um gene exógeno, tá? Mas que vai permitir aí avanços significativos na área da agricultura, da medicina, né, produção de fármacos, entre outros. Já então, a gente tem um desenvolvimento aí acelerado em relação a isso. Olha que ótimo. Que bacana, Kelson. Nossa, é muita informação, é muita curiosidade. A gente tem tanta coisa que quer perguntar, que quer saber, mas assim, em função do tempo também, do seu tempo, dos nossos ouvintes aí, a gente precisa encerrar, até para não ficar um episódio muito comprido, né? Correto. Vamos partindo aqui então para o final. Só para a gente fazer um resumão, nós anotamos aqui alguns mitos, né? Os transgênicos eles são perigosos para a saúde humana e animal. Então, esse já é um dos principais mitos aí que a gente pode derrubar. Com certeza. Você pode ir lá comer o ovo tranquilamente, tomar o leite, comer a carne, comprar a ração a ração dos seus pets, se alimentar de alimentos transgênicos aí sem nenhum tipo de preocupação. Para a sua saúde. Então, primeiro mito já jogado por terra. Segundo aqui, os transgênicos causam impactos ambientais negativos e ameaçam a biodiversidade. Também é outro mito que... É justamente o contrário, né? É justamente o contrário. Há ganhos porque a gente tem menos agrotóxico, menos exploração de áreas onde você teria que plantar uma cultura convencional para poder atingir a mesma produtividade em relação à população, né? É isso aí. Então, o último aqui, ó. Os transgênicos são menos nutritivos e saborosos do que os alimentos convencionais. Você acabou de dizer que são idênticos. Equivalência substancial, né? Inclusive, nós temos produtos transgênicos que estão sendo desenvolvidos para aumentar, para enriquecer. Então, por exemplo, nós temos o arroz dourado
enriquecido com vitamina A, contra a cegueira. Sim. Nós podemos ter, por exemplo, soja e feijão e elevar o teor proteico desse grão. Né? Assim como você pode elevar o teor de carboidrato, por exemplo, no milho, algo do tipo. Então é justamente ao contrário, né? Tá melhorando as propriedades nutricionais. Nossa, que bacana. A ciência é fantástica, né? Nossa. Mas é isso, Kel, se você quiser deixar um último recado aí pra gente encerrar, fica à vontade, a câmera verde ali é sua. Deixa aí um recado pra galera, pra quem estiver assistindo aí, sobre os transgênicos. Deixa o seu último recado pra gente partir pro encerramento. Ok. Eu agradeço novamente aqui pelo convite. Eu queria dizer para vocês que vocês podem consumir os produtos transgênicos com tranquilidade. Quando virem alguém que esteja curioso e que você agora tem, né, algum conhecimento que você obteve nesse podcast, não deixe de discutir, não deixe de levar para frente essa informação. Essa é a principal transformação que a gente precisa levar adiante, né? Que é justamente acabar com essa desconfiança, não ter vergonha de conversar, não ter vergonha de debater, de perguntar. Que é justamente esse medo do novo, ele existe, mas através do debate é que a gente consegue, então, melhorar, né, a nossa vontade de aprender e realmente poder opinar em cima de algo que a gente sabe, né? Então fica sempre mais fácil a gente discutir algo que a gente consegue entender, que a gente consegue perceber, né? De fazer distinções para tomar a melhor decisão, né? Perfeito, cara. Muito bom mesmo. Obrigado aí pelas suas considerações, pelo seu recado dado. Você é um pesquisador, um cientista, um estudioso da área aí. Ninguém melhor do que você para dar esse recado para o nosso público, para que as pessoas entendam aí de uma vez por todas que transgênicos não faz mal para a saúde, que pelo contrário ele é muito bom para nós. Agora com essas melhorias, né? Melhor ainda, melhorias para o meio ambiente e assim por diante. Então, muito obrigado, Kel, pelo seu aceite, por você ter vindo hoje aqui disponibilizar esse teu tempo para bater esse papo, trazer essas informações, gravar esse episódio com a gente, que de fato ele é extremamente importante para levar conhecimento, informação às pessoas, para que elas fiquem mais tranquilas, pelo menos, né? Essa é a ideia. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez pelo convite. Eu sempre digo que a prevenção, a precaução, ela tem que prevalecer sobre a insensatez, né? Sem dúvida. A gente sempre tem que fazer as coisas da forma correta para que a gente não tenha problema no futuro. E aí fica também a vontade do cientista, do pesquisador, em poder pesquisar, em poder desenvolver tecnologias, trazer melhoria para a sociedade, que eu acho que essa que é a grande função, né? De quem se envolve com isso. E eu termino dizendo que a sociedade ela precisa de fatos. Aos cientistas, né, cabe, então, fornecê-los e explicá-los. Então, em cima disso, eu agradeço novamente a oportunidade de explicar aqui. Né, lógico, o tempo que a gente poderia ficar conversando algumas horas a mais sobre esse tema, mas eu acredito que o objetivo, que é desmistificar, levar, então, a informação correta, ele foi alcançado. Bacana, bacana. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Nós queremos deixar aqui que você... Se ficou alguma dúvida, alguma questão aí que não foi respondida, um assunto que não foi debatido aqui a respeito dos transgênicos, vocês podem mandar aí as suas dúvidas, as suas perguntas aí nos comentários abaixo desse vídeo, que eu tenho certeza que o professor Rodrigo Kelso aqui vai responder, ou ele manda as respostas pra gente, a gente responde também. Será um prazer atender todos vocês. E é isso, e não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, com seus parentes, aquelas pessoas que não comem transgênico de jeito nenhum, por acreditar que não faz bem. Então compartilha com essas pessoas, leve informação verdadeira, de qualidade a todas essas pessoas, para que elas fiquem mais tranquilas e aceitem e adotem essa tecnologia dos alimentos aí de forma mais tranquila e branda. Então compartilha, curte o nosso vídeo e siga nas redes sociais. Tá joia? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio. Espero que a gente possa aí gravar outros episódios, quem sabe aí em assuntos relacionados, numa próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio. Beleza? Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Até mais.